Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Apenas duas situações podem explicar o efeito do Magnus Carlsen. Será que... Porque é o seguinte, quando o Magnus Carlsen tá melhor do que os adversários, beleza, a gente sabe que ele vai ganhar. Agora, quando ele tá pior, na maioria das vezes ele vai virar o jogo. O adversário vai fazer um erro de principiante. Estamos falando de cara de mais de 3.000 de rating, 3.100 de rating. E a questão que fica é... Será que a turma fica com medo do Magnus Carlsen, o chamado efeito Carlsen, porque o cara é o suprassumo, fica com medo e joga errado? Ou será que é um efeito mentalista? Será que o Magnus Carlsen entra na mente dos adversários e consegue forçar a mão deles para que eles façam um lance errado? Eu acho que essa segunda versão é mais plausível, né? Vamos dar uma olhada aqui no efeito Carlsen em ação, nessas partidas que acabaram de sair do forno. O Magnus Carlsen estava cuidando ali do seu bebê, que aliás nasceu, parabéns à família aí do Magnus Carlsen. Tudo indica que é um menino, porque não falaram ainda o nome, não falaram ainda... né, o sexo do bebê, nem nada disso, mas saiu um coraçãozinho azul, né? Então tudo indica que é um menino. Rafa, você tá sendo o viés do azul, não sei, vai passear. Agora é o seguinte, meus amigos, vamos dar uma olhada aqui. O Magnus Carlsen abre aqui a partida com C4, a abertura inglesa. Temos aqui cavalo em F6, G3, temos G6, o bispo vem para G2, o bispo vem para G7 e o Carlsen segue o desenvolvimento. Roque coloca o rei em segurança, D4 avança para o centro, D6, cavalo vem para F3 e aqui bispo D7. Até aqui os caras jogaram com velocidade, o adversário é o Blitz Expert, eu não sei quem é, mas ele é um expert de Blitz, o cara tem mais de 3.000 de rating, pelo visto é mestre internacional, tem um IM aqui de International Master, é um cara forte. Magnus Carlsen segue a partida com Roque, coloca o rei em segurança. Torre em E8, prepara para atacar o centro. E aqui nós temos o lance E4, dominando o centro, caiu numa defesa índia do rei, E5 foi jogado. E o Carlsen joga com torre em E1, trazendo mais uma proteção para essa coluna que pode se tornar uma coluna semiaberta no futuro. O Blitz Expert segue com o cavalo C6. Pela primeira vez na partida ele pensa um pouco, aqui ele gastou 8 segundos. D5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, o cavalo centraliza e aqui temos bispo em E3 desenvolvendo peça e ameaçando capturar. Mas Magnus Carlsen leva um bispo G4 que incomoda demais, agora o cavalo está cravado. E aqui, por mais que a gente queira pensar num bispo toma, seguido de dama toma, não funcionaria isso por conta de cavalo por E4, esse tema sempre presente em muitas linhas da defesa índia do rei. Por isso, meus amigos, Magnus Carlsen não vai para peãozice, segue com o lance paciente aqui, torre C1... E aqui, cavalo D7 foi jogado, sai da frente do bispo, traz mais uma proteção e manobra o cavalo para novos lares. Magnus Carlsen joga o lance do Ivanchuk aqui. Cavalo B1 foi jogado, talvez com a ideia de trazer mais uma proteção e tirar a dama dessa cravada incômoda. O cavalo chega em C5 e aqui H3, questiona o bispo de uma vez por todas. E aqui poderia seguir com o cavalo por F3, né? Isso aqui é muito comum, o bispo toma e a gente pensaria que teria um bispo por H3, mas aqui B4 vai para um contra-jogo muito violento. Então, o melhor seria mesmo trocar aqui e seguir com o cavalo D3, que vai ser parecido com o que acontece aqui na partida. Porque temos bispo toma, cavalo toma, dama toma e aqui, meus amigos, Magnus Carlsen leva este duplo de cachorro. Nada bom para o norueguês, meus amigos, mas nesse momento... o Carlsen começa a entrar na mente do adversário. Segue aqui com C5. O adversário ainda sentindo alguma força, ele tenta arrastar o mouse aqui, ele volta. Ele ainda está conseguindo fazer, consegue capturar aqui a torre. Torre por E1 foi jogado, peão toma. Temos bispo toma e aqui C6, diretamente atacando o centro. As pretas estão melhores. Peão toma. E o Magnus Carlsen, meus amigos, faz o lance mais frio do planeta. Porque você imagina o seguinte, o Carlsen tem uma qualidade a menos aqui. Ele tem um cavalo por uma torre. Nada bom. E o que você quer fazer aqui? Desesperadamente. Tirar esse cavalo do canto, sei lá, atacar a dama. Não sei, começar a atacar esse peão. Você quer fazer alguma coisa. Porque você está com material a menos. O Magnus Carlsen vai para esse lance aqui, meus amigos. Rei G2.
Tem cabimento um negócio desse? O lance mais frio do planeta. Dama em A5, segue atacando um monte de gente. E olha o que o Carlsen joga nessa posição. Ele fala, vamos jogar um final? Tava a torre atacada também, bispo atacado. Vamos jogar um final? Agora, tinha outras maneiras aqui de jogar. Tem esse B4, por exemplo, entregando aqui o peão de A2, né? Seria uma possibilidade. Não, o Carlsen joga o lance frio, dama C3. É possível jogar aqui um dama por A2, deixar a dama um pouquinho deslocada, sei lá, e depois tentar voltar a dama. O Magnus Carlsen tá numa situação muito ruim. E aqui o Blitz Expert fala o seguinte, meu amigo, vamos trocar peça, vamos levar para um final vencedor. Quer trocar a dama? Trocar a dama contra o Carlsen. Esse cara, eu acho que ele não assiste nos vídeos do canal Xadrez Brasil. Quando troca a dama, acabou o jogo. O Magnus Carlsen vai ganhar, mas ele pensa que ele é diferente, ele tem uma qualidade a mais. Vamos ver. Bispo em F8, querendo trocar todas as peças. Magnus Carlsen segue com bispo E3. Ele fala, pera um pouquinho, por enquanto vou deixar você amarrado aqui. Torre de D8 foi jogado torre C1, ataca lá. Temos aqui bispo B4, torre C2. Magnus Carlsen controla a sétima horizontal. E aqui tudo que o Blitz Expert quer fazer é trocar peça. Ele segue com bispo toma e torre toma, e pouco a pouco, nesse monte de troca de peça, o Carlsen foi ficando um pouquinho melhor. Não melhor que o adversário, melhor do que estava, né? Pelo menos aqui existe alguma pressão. A partida segue com torre de D em C8 protegendo, e o Carlsen joga agora o frio G4, o melhor lance da posição, não permitindo nenhum contra-jogo. Aqui as pretas estão na defensiva, a verdade é essa. E aqui F6 foi jogado. Carlsen joga G5 de qualquer maneira, o melhor lance. Temos peão toma e aqui torre C5. O Carlsen criou cacos de peão pelo tabuleiro e vai coletar. H6 faz a proteção. E aqui você pensa o seguinte, o Carlsen tem uma qualidade a menos e um peão a menos. E o que ele joga? O frio. O frio não é torre por peão. Esse lance seria ótimo, inclusive. O Carlsen melhora a posição do rei. Joga rei F3 e não faz cabimento um negócio desse. As pretas estão melhores. Torre de A em B8 deixa a defesa do peão de A, vai para cima do peão de B. Carlsen captura o peão de E5, cai o peão de B2 e o Carlsen poderia tomar o peão de A7, prefere manter esse peão, porque agora, pelo menos, o Carlsen vai ter um peão passado. Será que vai funcionar? C5 foi jogado, Magnus Carlsen segue com bispo por C5, captura o peão e agora rei F7 traz o rei para o jogo. E o Carlsen poderia tomar o peão de A7 agora, tudo bem que estaria vindo um torre A8, o Magnus Carlsen não quer que isso aconteça, segue com o lance bispo em E3, um lance frio. E aqui torre em A2 vai para cima do peão, torre A5 ataca o peão duas vezes, torre C7 faz a proteção e torre A6. O Carlsen não está desesperado em termos materiais, ele já poderia ter tentado capturar esse peão com o bispo, mas ele prefere manter o rei aqui distante. Torre A3 crava o bispo e o Carlsen segue com A5, melhora um pouquinho a posição do peão, e é surpreendente que mesmo com uma qualidade a menos, os computadores dizem que a posição não é tão ruim para as brancas. Torre E7 foi jogado, Magnus Carlsen joga e com o peão atacado ele fala, pode tomar esse peão, joga rei G2, um lance que entrega esse peão, ao mesmo tempo tenta criar um peão passado e dá liberdade para o bispo poder jogar. E aqui, meus amigos, torre por E4 foi jogado. Olha o drama, torre por A7 com cheque, e o adversário tentou jogar aqui o lance rei F6. Quando ele estava largando aqui o mouse dele voltou, largou o botão, segurou a torre, ele gritando não! Contra a própria vontade. O Blitz Expert com 3.000 de rating vai para esse blunder, que é esse lance torre 7. E por que, Rafa, esse é um blunder? Você vai responder. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar descobrir por que esse lance joga a partida pro bueiro, vale a pena. E aqui, mais uma vez, provando que o Magnus Carlsen é mentalista, não pode ter outra explicação. E eu espero, então, que vocês tenham encontrado. Uau, meus amigos, claro! Torre por torre! E nessa posição, o Blitz Expert abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Magnus Carlsen foi para essa atividade mentalista, ou efeito Carlsen. Você pode dar o nome que você quiser. O Carlsen apanhou a partida inteira e no final ele vai e transforma a realidade. Ele mexe. Eu não sei se ele entra na mente ou se ele distorce a realidade. Eu não sei o que ele faz. A gente tem até um outro caso aqui que eu trouxe de uma partida que o Magnus Carlsen
forçou o cara a apertar o botão de abandonar. Eu vou mostrar pra vocês, essa partida tem 6 lances. Vocês não vão acreditar nisso aqui. O Magnus Carlsen é contra o Artem Diashuk, um cara, um mestre feed de 2.900 de rating, um cara forte. O Carlsen abriu aqui a partida com peão dama. Cavalo F6 foi jogado C4, lance normal de abertura é E6, cavalo F3, D5, tudo certo, atacando o centro, Carlsen joga o lance A3, gambito da dama recusado, temos aqui o lance C5, atacando fortemente o centro, temos trocas, peão toma, e o Carlsen segue o desenvolvimento com o lance cavalo C3, e o adversário nesse momento vê o mouse dele sendo arrastado para o botão de abandonar, e abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque o Carlsen entrou na mente. O cara gastou 9 segundos, clicou no botão de abandonar. O Magnus Carlsen venceu essa partida numa posição completamente equilibrada, uma coisa inexplicável, sobrenatural, eu diria. Isso daqui eu não sei o que é pior, você vê a coisa se mexendo sozinha ou isso aqui. Eu acho isso daqui mais sobrenatural, não sei vocês, é muito mais. Magnus Carlsen distorce a realidade, mexe com o mouse, ele controla o mouse do adversário ou ele controla a realidade. Agora, o cara aqui, ele pediu a revanche, isso aqui é interessante, ele sabe que ele, ou das duas, ele falou assim, esse Carlsen, o que ele tá pensando? Eu quero jogar de brancas contra ele. Abandonou aqui, pediu a revanche e agora o Carlsen vai jogar contra esse cara. Logo na sequência, o Carlsen vai para essa Caro-Kann. Temos aqui cavalo C3, essa variante com a captura. Aqui é possível seguir com o bispo F5, a turma joga muito isso, o Carlsen preferiu jogar com o cavalo F6 e temos aqui trocas. E bispo D3 segue o desenvolvimento e o Carlsen captura esse peão, coleta a madeira e coloca no bolso. O cara é ousado de jogar esse lance bispo D3 contra o Carlsen, hein? Pelo amor de Deus. O cara 2.900 de rating, me joga um C3 antes, por favor. Você vai gambitar o gambito misterioso. Então aqui, mais uma vez, pessoal, tenho certeza que o cara pensou em jogar C3. Ele fez o lance, inclusive, e quando ele viu, ele largou aqui o peão em C3 e fez isso aqui, ó. Ele falou, mas o que aconteceu? Magnus Carlsen distorceu a realidade mais uma vez, com um sorriso sarcástico no rosto. Magnus Carlsen captura aqui o peão. Mas aqui eu vou dar cheque e ganhar a dama. Não tem cheque aqui, hein? Esse bispo não consegue sair, não tem nenhum cheque aqui. E a partida segue agora com o cavalo em F3, a dama atacada sai, roque, tudo bem, parece que as brancas têm um desenvolvimento melhor, bispo E7, torre E1 continua impedindo as pretas de rocarem, por isso bispo E6 foi jogado pelo Carlsen e torre vem para E1. Cavalo D7 foi jogado pelo Magnus Carlsen e aqui nós temos o lance bispo F4. Cavalo C5, ataca o bispo, melhora a posição, o bispo volta lá para a casa de F1, as damas se encaram, aqui o Carlsen poderia trocar as damas, mas prefere fazer o Grand Roque, um lance arriscado, porque agora a dama E2 incomoda um pouco. Evitou a troca de damas e o Carlsen, o rei dele não é o rei mais seguro do mundo. A partida seguiu com dama F5, bispo atacado, ganhou um tempo, o bispo tem que recuar, bispo D6, combate as casas escuras, afinal de contas, aqui começa a existir tema muito perigoso com esse rei cortado. E aqui então, cavalo D4 foi jogado atacando todo mundo. Magnus Carlsen segue com dama G4, propondo a troca de damas. Temos torre de A em D1, melhorando a posição da torre. E o Carlsen vai para as trocas. Esse lance não foi bom. As brancas deveriam aqui ou voltar aqui o cavalo. Esse lance não é bom. Por que esse lance é um erro? Porque ele permite que o Carlsen troque as damas. E quando o Carlsen troca as damas, acabou a partida no ato. Dama por E2 foi jogado, pode abandonar. Temos aqui bispo por E2, bispo por G3, levando, porque aqui o Carlsen está arrastando a presa. Porque ele vai jogar isso aqui, vai castigar. H por G3. O Carlsen pensa em tomar esse peão. Lembra-se da partida de Bob Fischer contra Boris Spassky. A primeira partida do Mundial que eles jogaram foi em 70, 72, esqueci o ano. Aonde o Bob Fischer captura o peão e fica com o bispo preso e ele fala, mas agora os tempos mudaram, aqui é terceiro milênio. Bispo por A2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, permitindo o lance B3, que curiosamente não foi jogado. O cara tentou fazer esse lance, ele falou, oba, vou ganhar do Carlsen, por isso que o Carlsen tomou esse peão. O cara joga B3, quando ele larga o peão, ele deu cheque. Ele falou, mas peraí, eu não fiz esse lance, tarde demais. A plataforma do chess.com não aceita desculpas. Não adianta você dizer para a plataforma, mas eu não tentei fazer esse lance, eu joguei B3, prova. Prova pra mim que o Carlsen não distorceu a realidade. Ele distorceu a realidade. E se você mostrar nas câmeras, você vai vendo você mesmo falando, oba, bispo G4 é bom, eu dou cheque. E você nunca falou isso.
Magnus Carlsen altera a realidade, meus amigos. Aqui, B3 teria sido um pouco melhor. O bispo fica preso. Aqui você vai tentar, sei lá, sobrecarregar aqui as peças, tentar alguma coisa desse tipo. Dá pra jogar. Rei F1 aqui protege a torre, protege o bispo, principalmente. Aqui rei C7, por exemplo, o cavalo F5. Poderia seguir com G6, o cavalo volta. E depois das trocas, sim, o bispo tá preso. O Carlsen teria que sacrificar aqui em B3 e teria 4 peões por uma peça. Nada mal, as pretas ainda estão muito bem aqui. Por isso que o Carlsen foi para bispo por peão. Ele sabia que em algum momento ou ele ia controlar a realidade, que foi o que ele acabou fazendo, mas mesmo se precisasse ele teria esse recurso. 4 peões por uma peça. Esse jogo aqui ainda teria muito jogo pela frente, mas nas mãos do Carlsen isso aqui é muito bom, né? Agora, isso não aconteceu, porque o cara jogou B3, quando ele piscou o olho, ele já tinha dado cheque. Magnus Carlsen volta o bispo. E a partida segue com cavalo toma, torre vai para 1, A6 protege, temos mais trocas. Finalzinho, Carlsen com um peão a mais. Bora ver. Torre de H8 força a troca, essa torre não tem como evitar a troca. A torre vem para defender, temos mais trocas e o Carlsen joga o rei para longe. Segue com o rei D7, impede a entrada dessa torre na sétima, fica ameaçando ele mesmo jogar isso, por isso torre 2 defende. E aqui C5, maioria de 3 contra 2 com o rei do outro lado do mundo, do planeta. Acabou. Só que nas mãos do Carlsen acabou, ó a vantagem aqui. Essa vantagem normalmente seria de 1 ponto, 1,5 ponto. Mas a foto do Carlsen vai para 4, a vantagem. Não me pergunta por quê. O chess.com também tem essa questão da altera a realidade até mesmo por causa da foto do Carlsen. Pra vocês terem ideia da força magnética do cara. Por isso Magnus, né? Magnética, força. Vocês sabem que nada é por acaso. A partida seguiu com G4. E agora temos aqui B5, rei G3, A5, rei F4, A4, C3 tentando parar a peãozada. Aqui B4 já seria suficiente, mas o Carlsen tem um plano. Olha o plano aqui do Carlsen, rei D6. Troca o peão, vai trazendo o rei. Traz o rei, não tá se preocupando com esses caras aqui. A partida segue aqui com torre por G7, aqui torre D2 ataca os peões. Torre por H7, o Magnus Carlsen tem um peão a menos. No entanto, meus amigos, aqui esses peões aqui estão todos caindo e essa galera tá avançando. E por isso, simplesmente depois de torre por F2, o Artem Diashuk abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui o que você vai fazer? Você pode até tentar. Vamos mostrar que o plano aqui é simples. Você pode até tentar criar um peão passado aqui. As pretas podem até mesmo sacrificar a torre nesse peão. Não agora. Vamos nos livrar aqui primeiro desses peões. Por exemplo, o rei aqui em F6 para dar suporte aqui para esse peão avançar. Você pode jogar... Tem várias maneiras, mas eu vou mostrar a mais dramática, né? Que você vai sacrificar aqui a torre, ó. Vamos sacrificar a torre, é a maneira mais dramática. Aqui, vamos jogar com C4, ó. Vou jogar uma bem devagar, podia já ter jogado A3, bem devagar. Aqui G7, agora eu vou jogar B4. Será que B4 dá? Vamos jogar um A3, vai, não custa. E aqui, sei lá, o rei aqui em F7. Eu poderia dar cheque nesse rei, mas eu não ligo. Vou jogar um A2 aqui, a torre volta para segurar. E agora você pode jogar aqui, por exemplo, B4. E deixar aqui as brancas promoverem. Você vai sacrificar a torre. Não tem como parar essa peãozada. Você pode jogar, por exemplo, aqui esse avanço de peão B3. Rafa, não estraga, hein? Não vai estragar esse jogo aí. B2, pronto. 2 peões passados e conectados na sétima horizontal. Ganhou a partida. Cheque, o rei se esconde. Opa, aqui eu fiz besteira, hein? Aqui eu fiz besteira. Porque aqui toma com cheque. Ainda assim dá pra ganhar por causa de rei A3. Mas pera aí, deve ter coisa melhor aqui. É porque não foi cheque. É porque eu falei que ia dar cheque e não dei, né? Por isso que eu joguei errado aqui. Aqui cheque, rei B4. Olha aí. Olha o Rafa estragando. Aqui torre H8 prepara para capturar a dama, mas não tem problema, né? Você pode simplesmente, você vai trazer outra dama de volta e vai trazer outra dama para o jogo e vai ganhar, né? Então por isso aqui nessa posição, simplesmente o Diashuk abandonou aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Bora ver o relatório aqui do chess.com. 94.4. O Magnus Carlsen, foram essas as partidas que o Carlsen jogou de verdade, com o bebê chorando. Nasceu o filho do Magnus Carlsen com a Ela, né? O nome da esposa do Magnus Carlsen é Ela. E então, de verdade, ele tem a esposa amamentando, o bebê chorando, ele jogando lá e fazendo isso aqui, fazendo isso daqui, 100% de precisão, alteração de realidade. O cara realmente não sei. Postem aí nos comentários o que vocês acham. Alguma coisa muito épica da vida real.
real que a gente achava que não existe e existe. É o Carlsen. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!